Alô, alô, rapaziada das artes, eu sou o D'Angelo, artista plástico aqui do seu canal, D'Angelo Oliveira. Estou aqui mais uma semana com vocês para estar mostrando uma nova fase, um novo quadro. Estarei riscando junto com vocês aí esse trabalho do campo de girassol. Estaremos num passo a passo mostrando para vocês os detalhes dos traços iniciais, tá? Com aquela forma de enquadramento que eu já mostrei em vídeos anteriores, mas estarei explicando para vocês aqui nesse exato momento. Tá ok? Então, antes de qualquer coisa, se inscreva no meu canal D'Angelo Oliveira, acione o sininho da notificação. Toda vez que eu postar um vídeo, você será avisado, tá? Assim a gente vai poder divulgar o nosso trabalho e vocês também me ajudando bastante com o crescimento do canal. Então, conto com a sua ajuda. Vamos embora arriscar? Então, vamos! Vamos iniciar aqui agora o nosso trabalho, que é exatamente pintar esse campo de girassol, como vocês podem perceber aí. Então, nós entraremos primeiro com um enquadramento. Tá? Vamos ligar as linhas em diagonais para depois fazer uma horizontal e uma vertical. Antes de qualquer coisa, a gente precisa escolher o material que vai desenhar. Eu posso escolher o lápis 6B, que eu posso fazer as marcações iniciais, e depois vir traçando, riscando os desenhos, né, com carvão Fusen, que ele é muito macio, serve muito bem para a gente estar utilizando aqui na distribuição dos elementos. Vamos lá, essa é uma tela de 80 por 80. Como é que eu faço esse enquadramento? Muitas das vezes a nossa régua é pequena, como é o meu caso aqui, de 80 centímetros, né? Perdão, de 60 centímetros, tá? Então eu vou ter que determinar o seguinte, dividir essa tela aqui, né? Já que ela tem 80, eu vou marcar aqui a divisão dela em 40 centímetros, ó. 40 aqui. Consegui aqui marcar a horizontal, agora eu preciso marcar a vertical. Como que eu faço? A mesma coisa, ó. Vou ali no cantinho, marco 40 aqui, ó. Eu posso pegar a minha régua maior, ó. Agora sim, eu dividi o quadro em 4 quadrados. Eu venho aqui ligando essas diagonais, que é para exatamente criar mais um triângulo dentro desses quadrados. Então vamos lá. Determinando isso aqui, eu transformei os quadrados em triângulos. Olha, que legal. Aqui dentro irei compor os elementos para que eu possa, enfim, estar colocando a distribuição deles na tela. Eu substituo meu lápis 6B pelo carvão Fusen. Eu gosto muito desse material. Neste momento aqui, eu vou observar esse primeiro quadrado, onde eu irei colocar os elementos que estão compostos nele. Aqui é um campo de girassol, né? Vocês observem aí no motivo. Aqui existe um girassol, ó, nessa área aqui. E aqui um outro girassol. Eu vou criando forma geométrica primeiro, né? Esses círculos, que é para depois eu ir compondo as pétalas, ó. Aqui sobre ele tem alguns, ó. Existe um outro aqui atrás.
Bom, aqui é marcada uma circunferência e depois tem outra interna. Com isso, eu irei aqui trabalhar os detalhes desse girassol, ó. Sempre para que eu possa me orientar, ó. Trabalhando os lados, ó. Faço em cima numa diagonal, faço em outra na diagonal, ó. Observem aqui que as formas geométricas que eu fiz anteriormente, já transformei-as no girassol, tá certo? Primeiro eu fiz a circunferência com outra por fora e aí eu vim trabalhando essas pétalas que é para poder dar uma simetria, né? Uma leveza no detalhe do corpo do girassol. Então, olha aqui, observe que na hora do grafismo aqui, quando eu vou riscando de forma ordenada, como eu expliquei para você, se um está indo para a esquerda, outro vem para a direita, um para cima, outro para baixo, uma diagonal alta, outra diagonal baixa e assim sucessivamente. Você acaba criando, tá, a circunferência e o movimento do girassol. E é assim que funciona esse risco. E observe que eu estou nessa parte aqui do quadrado. Se eu começar a distribuir muito o meu olhar, eu acabo me perdendo nesse processo de composição. Já que a medida do motivo está exatamente como está o tamanho da tela, já proporcionei todo o enquadramento, então eu tenho que olhar para a geometria. Tudo aqui é geometria, tá bom? Quadrado, triângulo, a esfera, né? Tem um pouco, quando ela começa a virar, o girassol vai ficando um pouco de lado, ele vai ficando meio elipse, então a gente vai trabalhando assim, distribuindo por todo o quadro, até a gente formar toda a composição do desenho, que aí sim a gente prepara para entrar a pintura. Então vamos continuar o risco aqui. Nesse momento aqui eu já vou compondo esse distanciamento, né? Eu vou diminuindo o tamanho dos girassóis, então o que acontece? Eu preciso agora diminuir também os meus traços, que senão eu perco a perspectiva, né? O processo de distanciamento. Até nesse momento aqui, onde eu vou jogando para longe todos os meus traços, eu vou ganhando uma profundidade, né? Eu vou ganhando uma atmosfera. É isso que traduz o quadro. Esse aqui é o limite do horizonte, né? Entre o céu, né, e a terra. Então aqui eu coloco o limite do girassol. Lá no fundo, né, tem um campo que é contínuo, mas a gente não consegue ver porque o nosso olhar não tem essa capacidade de observar detalhes à distância, tá? Então isso proporciona a perspectiva, né? Vocês observam que o nosso olhar, ele foca em uma determinada coisa, em um determinado elemento, e o restante fica difuso, assim como é a lente da máquina fotográfica, a lente da filmadora. Vocês observem isso nos filmes, nas séries, nas novelas, quando ela foca em um objeto, o outro fica desfocado. E a pintura também passa por esse processo. A gente não pode dar atenção a todos os elementos na tela, porque senão a pintura fica sem ponto ouro, sem distribuição do olhar.
Observe que aqui agora o primeiro quadrado eu já fechei. Agora eu saio daqui e venho para o outro quadrado. Então esse outro quadrado aqui eu preciso exatamente dar continuidade a esta composição. Onde aqui acontecerão outros elementos, né? Outras flores estarão aqui. Vários girassóis distribuídos aqui nesse canto, certo? Então vamos lá. Observe bem que eu vou só me preocupando aqui com a forma geométrica, tá? Não tem um desenho aqui ainda caprichado. Eu preciso entender que o desenho é geometria. Eu preciso enxergar isso nos meus desenhos. Se eu não enxergar isso nos meus desenhos, fica muito difícil, tá? Fica muito difícil eu compor. Se eu for desenhando aleatoriamente, não funciona. Eu preciso observar os elementos distribuídos no desenho. Vou me orientando assim, cada espaço, né? Um elemento. Com isso eu vou distribuindo. Caso um fique maior que o outro, eu vou acertando aqui mesmo, ó. Tá bom? Na hora da composição. Aqui, não, no meio, ó, já tem um outro. Aqui nessa área eu já determinei o plano alto, tá? Que é intermediário do segundo para o terceiro. Agora eu venho me aproximando, que é riscar justamente essa parte baixa, onde eu vou criar girassol maiores. Vou ter que colocar aqui uns girassóis maiores para poder se aproximar ao olhar do observador, ok? Vocês podem observar que as duas partes altas eu já fiz, a da esquerda e da direita. Agora eu venho para essa terceira parte aqui, que é um quadrado, aqui é o meio dele, ó. Certo? Que aqui tem um meio. E agora eu vou para esta área, tá? Nós temos aqui um girassol nesse canto. O miolo dele, ele é bem grandinho. Passa aqui assim. Só que aqui já tem a pétala de um outro girassol, que ele vai pegar nesta área aqui assim, ó. E aqui embaixo nós teremos a pétala de outro girassol que já invade um pouco.
Agora acabei essa área aqui. Eu vou agora passar para o outro lado e mostrar para vocês como vai funcionar o outro lado. Ó, isso aqui são as folhas, tá? Tô riscando aqui bem aleatoriamente, bem sutil, sem compromisso. Eu quero é compor a regra aqui da distribuição delas na tela, tá? Agora eu vou para o outro lado. Pois bem, estando aqui agora do lado direito, eu vou mais uma vez trabalhar aqui uma flor, que é um outro girassol, que está aqui composto na cena, tá? No primeiro plano, tá? Observe que ele é bem maior assim mesmo, assim como serão os outros ali na cena, ó. Criando essas linhas aqui, ó, para eu me orientar na movimentação das pétalas, né, do girassol. Bem simples, né? Observem que eu vou fazendo isso aqui, ó. Agora eu venho trabalhando, ó. Bom, essa é a composição do campo de girassol. Isso aqui é um trabalho feito no carvão e a gente pode observar aí que ele está bastante misturado agora. Mas no começo, no passo a passo inicial, vocês observaram que eu marquei o quadro todinho com as formas geométricas, como eu mostrei anteriormente, tá? Criando os quadrados, dos quadrados eu passei a distribuir 2 triângulos em cada quadrado e assim podendo compor, né, os girassóis aí dentro. Tá? Essa é a fase inicial do desenho, a sua composição e a sua distribuição. Tá legal?